Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Olá, quem está chegando, boa noite. Gisele, quem mais está chegando? Nossa convidada já está aqui, que bacana. Olá, Aline, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Que bom. Começamos hoje pontualmente às 18 horas e nossa convidada já estava a postos, que Pois beleza. é, pontualidade britânica. Legal. Obrigada por você ter aceitado o convite e Imagina, é aproveitar uma para honra. cumprimentar o pessoal que chega aqui. Gisele, do Grupo Miroski em Movimento, parceira aí nossa, dos grupos do Miroski, Ieda, de Camacan, todo mundo que está chegando. Tânia, Mara, muito obrigado a todo mundo, todas e todos que estão chegando. Muito obrigado pela audiência de vocês. Vamos só dar um Ó, segundinho. tá com um livro. A Gisele falou que tá com um Olha só livro. que legal! Robson de Corrêa, o Rasta aqui da Bahia, promotor legal popular. Que bacana. Ó, Bianca Monteiro, parceira do Instituto a Osco Legal também. Bianca. Que Vi que o bacana. Sejam Josemi, todos. o Josemi Teixeira entrou também. Ele é da comissão da OAB São Paulo, igual eu. Da Comissão de Que Direito do Terceiro bacana. Setor. Ele tá aí Que também. ótimo. Por falar nisso, a gente vai estar com a Ana Carolina Carrenho Tiago, na tem alguns alunos. Ah, é? terça-feira que vem. Ana Carolina Carrenho, que é a presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. Muita honra poder estar com ela também. Mariana Soucinha, amiga de São Paulo. Todo mundo que está chegando aí. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Pessoal da Sim, plataforma Gisele. do Distrito Federal também, que está sempre divulgando muita coisa, muita informação e promovendo a discussão do Miroski no Distrito Federal, no Centro-Oeste, muito bacana. Patrícia, Mariane Pires, querido Nailton Cazumbá, grande parceiro Nossa, aqui. Anailton. Nosso, temos aí a Tati, lá do Amapá. Tati, segura, ó, estamos aí com a viagem pronta para ir, só esperando esse Covid dar um tempo, hein? Vamos fazer essa atividade aí em parceria em Macapá, tá bom? Espero que dê tudo certo para a gente poder se reunir por aí. A Ana de Fortaleza, todo mundo que está chegando. Mariane, uma querida amiga lá de Camacan, no interior da Bahia também. Muita gente bacana, amigos, queridos, parceiros de trabalho, gente que a gente conhece pela caminhada. Isso é muito bom, hein Aline? Maravilhoso, né? Muito bom. Então vamos começar, né? Para quem não me conhece e os que me conhecem, né? Tem muitos conhecidos, mas também quem não me conhece, meu nome é Lucas Seara, eu sou advogado, mestre em desenvolvimento e gestão social pela Universidade Federal da Bahia e essa é a live Oscar Legal e a ideia aqui é a gente falar um pouco, trocar um pouco de ideia sobre o direito, sobre gestão, sobre tudo que tem a ver com a atuação das organizações da sociedade civil e do chamado terceiro setor, sempre com convidados de renome, com gente que tem o que dizer, gente com expertise, para a gente trocar aqui uma ideia nesse espaço entre 18 e 19 horas. Então, aqui é um bate-papo mesmo, e hoje eu tenho a honra de receber aqui a professora Aline Oriques, e, como sempre, eu gosto sempre de deixar que a própria pessoa se apresente, porque ela aí pode destacar um pouco da sua história, e também o que é que está fazendo agora. Enfim, Aline, contigo. Oh, muito obrigada. Primeira coisa, Lucas, eu queria agradecer esse espaço. É muito legal a gente poder falar do terceiro setor, porque por mais que quem atue na área a gente tenha essa mobilização natural, a gente percebe que para a sociedade como um todo, o que não deveria ser assim é uma incógnita, né? Uma grande dificuldade. Então, a minha formação, eu sou advogada. Inicialmente, eu sou de João Pessoa, Paraíba, né? E eu sempre atuei, né, como advogado desde adolescente, sempre trabalhei como voluntário, fiz trabalho voluntário. E quando eu entrei na universidade, eu pensava em advogar na área de empresas, tributário. Como eu mudei bastante, quando eu vim para o estado de São Paulo, eu fui fazer voluntariado, mais uma vez, e fui para Ribeirão Preto. Chegando lá, eu entrei no centro de voluntariado e eles precisavam fazer toda uma reestruturação da instituição, da entidade. E eu, como advogada ali que estava chegando, e me apaixonei. A partir dali, a gente desenvolveu um projeto social que foi de legislação para as organizações.
E esse projeto me levou a ser finalista do Prêmio Novare naquela época, porque a gente tirou muitas demandas do judiciário. Que A partir bacana. daí eu levei aquilo para o mestrado, foi o meu projeto, né? Na verdade, a levar a cidadania através do terceiro setor, e eu fiz mestrado em Direitos Coletivos e Cidadania, função social, e fiz o doutorado na área de constitucional com função social do direito e acesso à justiça. Então, a minha atuação como professora, como docente, sempre foi muito voltada para direitos humanos constitucional. Então, eu sempre dei aula nessa área e pela minha atuação como advogada nas áreas afins. Mas o terceiro setor, eu brinco, falando sério, que é a grande paixão, porque junta tudo que eu gosto, né? Junta cidadania, junta direitos fundamentais. E daí veio a minha tese, que terminou se tornando esse livro. Hoje eu sou docente na graduação, mas não só no curso de Direito, justamente por conta dessas atuações afins. Mas eu sou docente no mestrado em gestão de conflitos. E eu trago a proposta de utilizar exatamente o terceiro setor também para desjudicializar o direito. Então, o terceiro setor está envolvido em tudo que eu faço. Nossa, é muito interessante o que você traz, até porque eu tenho visto algumas lives, algumas coisas que você tem feito, e você é uma professora muito apaixonada pela docência, né? E seus alunos participam muito, e interagem bastante, não é essa relação fechada, né, do professor distante, dono do saber, você é muito aberta para os alunos, pelo menos eu tenho percebido isso nas suas redes sociais, no trabalho que você faz com o Direito de Futuro. E isso é muito interessante. Me fala um pouco aí dessa paixão pela docência também. Essa paixão é antiga. Eu faço juntando a paixão da docência com o terceiro setor, a gente faz, por exemplo, algumas atuações em comunidades, em instituições, levando as noções dos direitos fundamentais para as pessoas. E isso contamina os alunos de direito, né? Eles terminam querendo participar também, eles querem começar a atuar nessa área. É, a questão da docência é algo assim que, quando a gente gosta, não tem muita explicação, né? A gente faz com o maior amor. Eu brinco que eu sou mais professora do que advogada. Eu atuo como advogada, a base da minha atuação na advocacia é na parte de empresas e no terceiro setor, mas assim, eu termino tudo que eu faço é permeado pela atuação como professora mesmo. Então, o direito de futuro ele surgiu exatamente dessa provocação, porque eu comecei com a ideia do blog, mais ou menos como você tem do OSC Legal. Na verdade, eu queria falar sobre direitos fundamentais e cidadania. E, obviamente, isso iria incluir o terceiro setor. Mas eu falei, qual é o nome que eu posso falar? Porque é algo que realmente tenha futuro. Então, eu coloquei direito de futuro. E daí surgiu, né, o Instagram, o blog, e terminou que uma coisa levou a outra. Eu consegui unir essas duas paixões. Tanto a docência nessa área, como o terceiro setor. Que bacana, muito bacana mesmo essa história. E você está lançando um livro, né, muito interessante, que chama A Função Democrática do Terceiro Setor, a busca pelo fortalecimento da cidadania no direito brasileiro. Fala um pouquinho então desse livro para a gente. Então, Lucas, esse livro é como eu te falei, né? Eu fui pesquisar, quando eu fiz o mestrado, eu falei exatamente sobre o terceiro setor como caminho para a gente construir, efetivar a cidadania no Brasil. A gente sabe que a Constituição de 88 ela é considerada a Constituição cidadã, onde prevalecem os direitos humanos. Só que a gente tem, do estar previsto na Constituição a efetividade, a gente tem um gap social, a gente tem uma distância muito grande. Então, a minha pesquisa no mestrado foi justamente para buscar alternativas. E no doutorado foi tentar trazer como que eu fortaleço a cidadania no Brasil. Quem que pode fazer isso? Então, as funções do Estado elas estão muito claras, né? Quando a gente vai estudar a Constituição Federal, a gente vê lá claramente, né? Quando a gente estuda os princípios, os objetivos fundamentais, né, do nosso Estado democrático de direito. Se a gente fala que é democrático, é aquilo que emana do povo. Então, todas as normas elas têm que estar voltadas para nós, enquanto cidadãos, que somos intérpretes da própria Constituição. Isso é o que o Brasil trouxe na Constituição de 88 como uma
uma herança do direito alemão. A gente copiou muita coisa de lá para trazer essa ideia democrática. Só que no Brasil, efetivamente, a gente fica a dever na própria cumprimento desses princípios. E aí, se o primeiro setor, que é o Estado, não consegue alcançar, né, principalmente na primeira dimensão dos direitos fundamentais, que são as negativas, se o mercado tem um interesse do lucro e ele só vai, não isso nunca, né, generalizando, mas ele vai exatamente utilizando a possibilidade de favorecer a sociedade desde que haja uma moeda de troca. E aí a gente tem o terceiro setor, que é essa fantasiosa sociedade civil organizada. Mas como que a gente fala de sociedade civil organizada se a nossa sociedade, o nosso povo em geral, não sabe nem que é povo? Então a gente tem que partir da premissa de mostrar para as pessoas que esse é um mecanismo válido, que não é público, é privado, mas que em parceria com o Estado consegue democratizar a cidadania. Então, fortalecer a cidadania do direito brasileiro. Então, isso está diretamente, intrinsecamente ligado com a gestão, com a função do terceiro setor, que é o quê? O terceiro setor, ele quer trazer para a sociedade aquilo que falta de alguma forma, né? E se a gente for analisar o filtro, ele sempre é de direitos fundamentais. Ou a gente vai faltar o quê? Dignidade, cidadania, vai faltar liberdade, vai faltar uma série de coisas. Se a gente olhar as missões das instituições, das entidades, a gente vai analisar claramente que essa é a falta. E essa é a lacuna que o terceiro setor tem suprido no Brasil. Somar isso a trazer o direito, né, trazer o acesso à justiça, é a gente fechar esse ciclo. Foi essa a proposta do meu livro. Eu vi que o pessoal do Miroski aí do DF perguntou se a advocacy, se não seria a utilização da advocacy também é uma ferramenta muito clara que eu falei na minha tese especificamente como os Estados Unidos fazem bem isso e como a gente está começando aqui no Brasil, né? Como é importante a gente trazer esse mecanismo também de atuação e de mobilização da sociedade civil organizada. Então, na verdade, só para deixar mais claro, porque eu ia fazer colocar essa pergunta do pessoal da plataforma Miroski DF, sobre o advocacy, você entende que é um instrumento da promoção de cidadania para as organizações? Também, porque, na verdade, aí você já vai ter que ter uma especialização da atuação da pessoa junto à organização, né? Tipo, para atuar em advocacy. Porque nos Estados Unidos é uma prática extremamente difundida. Aqui no Brasil nós temos começado, embrionado, as grandes instituições trabalham com isso, elas buscam essa frente de trabalho e a gente tem que realmente fomentar cada vez mais o nosso conhecimento e a nossa atuação também através da advocacy. Bacana, Aline. Eu queria então só, me permita aqui cumprimentar a turma que está chegando, Claro. gente que está chegando aí. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. A Jaciara Abreu, Pastor Jadson, Adriana Davino, Eric Paiva, Carol Fernandes, a Kênia Silva, Marco, Álvaro Lagos, o pessoal da Integrar, Antônio Carlos Galdini, Cristine Cerqueira também com a gente aí no Instituto Osco Legal, a Candice Araújo, da plataforma Miroski, um beijo para a Candice, querida amiga, a Valerie Soares, de Manaus, sempre está aí com a gente, a Carla Cristina, o Paulo Celso, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Silmara Vasconcelos, amiga lá de Ilhéus. Então, todo mundo que está chegando aí, bem-vindos, bem-vindas. Obrigado pela audiência de vocês. E hoje a gente está aqui com a professora Aline Ouriques, falando sobre a cidadania e a sua relação direta com as organizações da sociedade civil com o terceiro setor. Aline, tive a honra, né, a gente já há algum tempo que vem conversando, e tive a honra de ter um texto seu escrito aqui para o nosso projeto, publicado no nosso blog. E aí eu queria falar um pouco, que você falasse um pouco desse texto, que tem a ver também com seus estudos, que é o terceiro setor e sua relação direta com a cidadania. Desculpa, eu vi que alguns alunos meus estão aqui também. Ah, que legal. Eu vou disponibilizar o link do texto agora aqui também no chat, tá bom? Mas tá queria bom. Que a Aline falasse um pouco desse texto pra gente. Então, com esse texto, eu tive uma preocupação de falar sobre essas bases constitucionais, né? Porque o que acontece? A gente vê muito na prática, e foi uma das coisas até que nós conversamos em off, que muitas vezes no dia a dia, na intenção clara de melhorar
a qualidade de vida e o acesso à educação e as práticas que as entidades oferecem para as comunidades, para as pessoas em geral, existe uma preocupação da gente mastigar por conta da burocracia própria que envolve o terceiro setor, porque embora ele tenha essa origem privada, mas pelas parcerias, por todas as particularidades, a gente tem que cumprir muitos requisitos. As pessoas elas não têm a noção do arcabouço, da origem, de onde é que vem tudo isso. Então, esse texto eu procurei falar quais são as bases, por que o terceiro setor existe, né? De onde vem essa ideia de mobilizar a sociedade? Então, na realidade, quando a gente remonta à origem do terceiro setor, a gente pensa, a gente vai ter assim a Inglaterra, a gente vai ter o Reino Unido como uma grande referência, logo depois a gente vai pensar nos Estados Unidos também, tem um pouquinho de influência da França, mas a gente vai ver lá o setor que deu origem àquele termo, né, NGOs, ou o setor voluntário em geral. Mas por quê? Qual era a grande característica dessas pessoas? Àquela época, né, quando o Estado estava se transformando para ser um Estado de direito, as pessoas estavam preocupadas em se mobilizar para melhorar o coletivo. Essa era a ideia. Então, quando a gente começa a pensar nisso no Brasil, nós temos a ideia de melhorar a vida das pessoas, mas a gente não encontra a base disso. De onde é que vem isso? Então, a gente se preocupa em estudar o Miroski, estudar as legislações específicas, para encontrar as brechas da legislação, para captar recurso, para legalizar, para ter o aspecto, os balanços sociais, os aspectos contábeis respeitados, mas a gente tem aquela dificuldade de dizer assim, beleza, mas de onde isso veio? Né? A nossa Constituição de 88, ela veio depois de um período de ditadura, e é muito engraçado isso, porque quando a gente vai pensar em terceiro setor no Brasil, ele teve início em 1543, com as Santas Casas de Misericórdia, mas com um aspecto o quê? Fortemente religioso, e não de mobilização do povo como um todo. Não tinha esse aspecto democrático, e sim um cunho de vou fazer o bem para ir para o céu, aquela ideia toda. Tanto que em algumas cidades no Brasil, em alguns estados, ainda impera aquela ideia de que terceiro setor é voluntariado só, terceiro setor é só filantropia, o terceiro setor é caridade. E quando, na verdade, é uma gama muito maior. E só através do estudo da Constituição a gente vai entender esse poder que o terceiro setor realmente tem do ponto de vista da nossa lei maior. Né? Então, eu comecei a falei no texto exatamente sobre isso, sobre quais seriam esses aspectos. O que é que eu quis trazer? Eu quis trazer a ideia de que, ora, quando a sociedade precisa, né, resolver os seus problemas e as suas questões, ela precisa se mobilizar e ela vai fazer isso através de onde? Através de princípios basilares. Então, onde é que na Constituição da gente, por que a gente pode se organizar em coletivos? Tá? E aí é até interessante porque hoje a gente tem o coletivo cultural, o coletivo social, que não necessariamente é terceiro setor. Quando eu comecei a pesquisar, eu vi que alguns doutrinadores, eles dizem que a gente pode pensar num terceiro setor macro, que é tudo aquilo que leva à mobilização de pessoas, sem necessariamente elas estarem juridicamente organizadas, mas mobilizam a sociedade para o melhor. E no terceiro setor micro, que é exatamente as naturezas jurídicas, como que se organiza. Na nossa Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, por quê? Não porque ela não prevaleça, nas anteriores não tivesse nenhuma ideia disso, mas a gente teve um lampejo disso em 1891, né? Depois a gente teve o terceiro setor, passou a ser fortalecido com o serviço social e esses cadastros no Estado Novo, especificamente na Constituição 34. Depois, quando veio a polaca, toda uma ideia de restrição de direitos fundamentais, o terceiro setor perdeu o seu poder. Depois a gente vem toda aquela ditadura. Quando vem 88, eles colocaram já no preâmbulo que a cidadania vem à frente. Ou seja, não há como eu falar que o Estado vai garantir tudo, vida, liberdade, que é a primeira dimensão dos direitos fundamentais, sem que eu fortaleça a sociedade. Daí vem a ideia da gente ter uma Constituição cidadã, ou seja, através dos projetos sociais, através da educação, do serviço, do trabalho, do crescimento do Estado e do entrosamento entre os três setores, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. E aí eu fui falar disso. Qual que é a natureza? A natureza, onde começa tudo isso? No artigo 5º.
Por que a gente tem um princípio e vários incisos, né? A partir do inciso 17, falando sobre a liberdade de associação. Então, a gente pode se... a gente tem a liberdade de se associar, desde que a associação não tenha um fim lícito e o seu caráter não seja paramilitar. Essa liberdade de associação está diretamente associada lá atrás à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão francesa e à Declaração Universal de Direitos Humanos, que garante a liberdade de associação. Então, na verdade, o terceiro setor ele está completamente estruturado nos direitos humanos e nos direitos fundamentais. Então, ele vem daí. Aí, qual que é o segundo princípio para a Constituição de 88? Por que nós estamos revestidos, e o título do meu livro fala, como fortalecimento da cidadania? Porque o segundo princípio que eu falei foi exatamente o princípio da cidadania, que está lá no nosso artigo 1º, que é como eu coloquei, né? Os nossos objetivos fundamentais, e ele vai dizer o quê? Que o indivíduo é uma pessoa com direitos e deveres numa sociedade, ele não só existe ali. Quando eu falo que eu sou e que você é portador de direitos, mas também deveres recíprocos, significa dizer que para esse Estado que a gente fala que é democrático de direito funcione, a gente precisa conhecer qual é o nosso alcance. Então, quando eu digo que nós podemos nos organizar, desde que seja de forma lícita, e que é uma democracia, se esse poder emana do povo, pelo povo e para o povo, eu não tenho que conhecer só a legislação, eu tenho que saber que, inclusive, esses três poderes, eles têm que funcionar legitimando isso de alguma forma. Mas você percebe que não é interessante para quem está no poder, de repente, democratizar esse conhecimento, né? Então, a ideia do princípio da associação, ele tem tantos incisos, né, que estão ali juntos com essa natureza, com essa capacidade de mostrar, olha, o próprio Peter Haber, né, que é um constitucionalista alemão, ele fala que nós somos a sociedade aberta dos intérpretes. Então, se nós temos a liberdade de nos associarmos e criar uma associação civil para fiscalizar, por exemplo, o funcionamento da distribuição de receitas para as instituições de terceiro setor, é exatamente por isso. Porque esse protagonismo é colocado para o próprio povo. Mas o que acontece? Quem literalmente faz esse trabalho normalmente não conhece essas informações. Não tem esse empoderamento dos direitos fundamentais, que a própria Constituição, né, atrela. E se a gente for examinar a fundo, quando a gente for estudar, por exemplo, a Lei 13.019, a gente vai ver essas premissas da Constituição Federal ali inseridas, mas de uma forma muito clara, se a gente conseguir estudar os direitos fundamentais. Então, o princípio da cidadania, quando eu digo que ele é um objetivo fundamental do Estado, é dizer assim, olha, o fim do Estado, o objetivo do Estado é esse. É fazer com que você seja um cidadão. E para que você seja um cidadão e você possa se organizar de forma democrática para ser alguém que tem uma postura ativa no Estado, você precisa saber como é que funcionam os seus direitos e os seus deveres. Porque a partir daí, às vezes as pessoas, por exemplo, têm a ideia de criar uma ONG, foi até a brincadeira que eu fiz no meu post hoje, né? Eu fiz com aquela velocidade acelerada. Geralmente a pessoa chega para você assim, doutora, eu tenho ótimas ideias, mas eu quero criar uma ONG para mim. E nunca vai ser para você. A sua ideia é do coletivo. Então, assim, por quê? Porque uma vez que o próprio preâmbulo da Constituição diz que ela é uma Constituição cidadã, é o coletivo, não é que os meus direitos individuais eles são suplantados. É que a partir do momento que eu tenho que pensar no comum, no bom para todos, eu tenho que pensar no que é bom para a sociedade como um todo, que vai ser bom para mim. Óbvio, se o Estado conseguisse prever e prover aquilo que a gente precisa, a gente precisava se preocupar com essas coisas, né? Mas não é o caso. Nem aqui, nem literalmente na China. Nenhum país do mundo consegue garantir todos os nossos direitos fundamentais. Por isso que a gente precisa da mobilização. E hoje em dia eu não coloco mais só, Lucas, o terceiro setor. Eu coloco o 2,5, eu coloco os negócios sociais, as próprias startups, os coletivos que se organizam, mas que não querem, que já tem uma discussão jurídica interessante aí,
que eles estão constituindo CNPJ, mas eles não querem ser denominados como associação ou fundação, por exemplo. Então, eles dizem, não, a ideia do nosso trabalho é diferente, né? Mas não é, pessoal, eu quero uma ONG para chamar de minha, né? Quando a gente vai explicar, olha, não, mas a ideia não é essa, porque o princípio da associação, você não vai criar uma associação para defender um interesse seu. E muitas vezes o líder comunitário não entende isso. Por que que isso acontece? Porque a gente precisa, literalmente, fazer uma formação do que é realmente o interesse da coletividade. Porque quando eu trabalho no interesse do coletivo, eu vou atingir de alguma forma o que é dignidade, que é o núcleo dos direitos fundamentais. Eu vou falar sobre educação, eu vou te ensinar um ofício, isso gera sustentabilidade. Então, eu vou alcançar todas as dimensões de direitos fundamentais com a premissa básica, que é o princípio da cidadania, né? Depois eu falei da solidariedade. Pode falar. Aline, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque você falou essa história, você fez uma brincadeira no seu post, acho que hoje, né? Sobre essa coisa da ONG para chamar de minha, e me veio à cabeça porque na sexta-feira, salvo engano, na quinta ou na sexta, no final da semana passada, e ontem, já no comecinho dessa semana, eu tive duas ligações, duas pessoas que me ligaram, me contactaram falando exatamente isso. E ao longo do tempo, são incontáveis vezes que uma pessoa diz, olha, eu tenho uma ideia maravilhosa que é para acabar com a fome no mundo. E eu queria fazer uma ONG para ganhar um dinheiro e fazer... Não, olha só, são duas coisas. Você quer ganhar dinheiro, você faz uma empresa. E se você quer acabar com a fome no mundo, você vai ter que ter mais do que uma ideia. Você vai ter que constituir, você vai ter um custo, você vai ter... E bem essa brincadeira que você fez, mas que é verdade, a pessoa às vezes fica frustrada com você. E eu não estou ali só para vender o que a gente é xiita, não é, né? Não é verdade. Na verdade, é porque realmente funciona assim. É aquela ideia de dizer assim, no post eu falei exatamente isso. Quando procuro um especialista no terceiro setor, a gente vê a decepção estampada na cara, né? Diz assim, e a pessoa já vem se justificando. Ela diz assim, eu sou uma pessoa super engajada, super do bem, mas eu tenho uma ideia incrível que eu vou conseguir realmente tanto ganhar dinheiro, como... Aí eu falei, tá, vamos lá, qual que é a sua ideia? Quando a pessoa diz que ela quer conseguir ganhar uma remuneração específica e tal, eu falei, então, mas não é bem assim que funciona, vamos lá, o estatuto a gente vai mostrar por A mais B. A pessoa disse, nossa, mas então não tem vantagem nenhuma. Eu falei, exato, é porque não é para você, é para o coletivo. E aí você vai poder até receber, mas algumas limitações nesse estatuto tem que ter, ou seja, a pessoa quer deter o poder, isso vem de uma ideia de poder que remonta aos pré-socráticos, né? O poder corrompe, ou ele é pelo medo, ou ele é pelo carisma, né? Eu fiquei bem preocupada com isso, quando essa pessoa veio para mim. E aí, toda vez que eu dava a devolutiva do estatuto, eu dizia, não, mas eu quero abrir uma loja, eu quero fazer tal coisa. Eu disse, então, mas vamos lá, vamos explicar. Aí você vai por A mais B, colocando as possibilidades. Por isso que eu me preocupei no livro de falar que ele é uma função democrática, sabe? Que ele tem uma proposta diferente. Porque a gente termina tendo uma visão no Brasil péssima do terceiro setor, né? Tipo assim, é só para lavar dinheiro, não tem ninguém sério, essa galera que trabalha aí. Eu brinco que advogado do terceiro setor, ele só não sofre mais preconceito criminalista, né? Porque assim, já vem o rótulo, tipo, aquela pessoa lá, não sei não, hein, faz ONG, né? Então, e geralmente vão vir pessoas que vão nos procurar com essa proposta clara, isso é fato. Mas aí vai de cada pessoa, né? Você disse coisas que eu me identifico em absoluto. Inclusive, eu ouvi isso da família certa vez, né? Mas você estuda tanto, por que você não trabalha com uma coisa séria? Como assim? Eu trabalho com coisa séria. Porque a gente é idealista, né? Exatamente. Eu vivo, sustento minha família, eu tenho um trabalho, não estou brincando aqui, não é isso. Então, me identifico bastante, acho muito interessante, até engraçado isso. E vou lhe contar uma coisa, Aline. Uma grande advogada que eu conheci, pesquisei, eu venho do background da AIDS, né, de organizações que atuam com HIV/AIDS, enfim. E uma das primeiras advogadas, a primeira, na verdade, a advogada que lidou com esse tema no Brasil, chama Áurea Abad, de São Paulo.
foi premiada pelo Ministério da Justiça, pela OAB, uma mulher incrível, assim. E ela contou que, na época, ela trabalhava com portador de HIV e ela sofria um preconceito duplo, assim, na verdade, vários, uma mulher negra, enfim, então já tinha essa carga. E ela, além de trabalhar em ONG, né, advogada ongueira, além disso, trabalhava com o aidético, entre aspas. Né? Na época tinha esse termo horroroso, que hoje já não se usa mais, ainda bem, pela carga simbólica e tudo mais. Então, ela disse que os advogados, no fórum, quando ela entrava, então, mesmo quando ela não estava lidando, desculpa, diretamente com a questão da AIDS, não, lá vem a advogada da AIDS, né? Lá vem a advogada da AIDS. Ela disse que numa determinada audiência ela teve que intervir e dizer: eu não sou advogada da AIDS, eu sou advogada de pessoas. De pessoas que têm HIV. Eu lido numa demanda, num tema, mas eu não sou advogada da AIDS, eu não advogo pela doença. Olha aqui, que coisa. Então, quando você traz isso, eu me lembro muito do exemplo de Aurabad, um exemplo de cidadania, um exemplo de pessoa guerreira, que trabalhou muito, e lembro da minha caminhada, da história de muitos dos colegas e dos amigos que apostaram nesse setor, que dedicam suas carreiras a esse setor, e que muitas vezes sofrem com esse tipo de preconceito bobagem, né, bobo. E aqui o contador Valmiro vem aí dizendo que o pessoal é taxado de besta, otário, tal, né? Não, às vezes até pra gente receber, né, é difícil, porque dizer assim, não, mas é uma pessoa boa, ela faz tudo pelo bem, então não precisa receber também, né? Tem o outro lado, né? As contas assim. Chegam, né? Tudo voluntário. As contas chegam, exato. A gente tem essa... a gente tem que ficar sempre explicando nesse sentido. Eu sinto, como eu comecei a minha carreira como advogada em tributária e empresarial, e migrei, né, para o terceiro setor, então, assim, eu sinto muitas pessoas dizer assim, nossa, mas, né, você fazia tributário. Eu falei, continua fazendo, entendeu? Então, assim, é bem interessante isso, mas é muito legal, assim, porque a Carol, minha aluna do mestrado, acabou de entrar aí. Oi, Carol. É muito interessante isso, porque a gente tem que defender, a gente tem que falar, olha, você não viu lá na Constituição, no artigo 3º, eu gosto de ler isso aqui porque eu acho fantástico. Porque isso aqui é a base do terceiro setor. Quando fala assim, o terceiro setor é o conjunto de entidades que são de natureza jurídica privada, mas que atuam com o público e tal. Como é que isso funciona na prática? Então, a gente vai traduzir, quando a gente vê lá, né? Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Por isso que a gente consegue se associar livremente, desde que não seja, até brinco quando eu dou aula de direitos humanos, até o PCC tem estatuto, gente. Então, o advogado do terceiro setor está aí prestando um grande serviço para a sociedade. E embora a Constituição vede o caráter paramilitar, mas tudo bem. Garantir o desenvolvimento nacional. Se a gente sabe que a base das instituições do terceiro setor é justamente desenvolver o quê? Saúde, educação, políticas públicas ou projetos em parceria com políticas, com a gestão pública e privada. Então, a gente está no inciso 2º. O inciso 3º, mais importante, né? Quando a gente fala que o Estado brasileiro é um Estado democrático de direito e é uma Constituição cidadã, o nosso inciso 3º é a nossa base, é erradicar a pobreza. Por quê? Porque o núcleo dos direitos fundamentais é a dignidade da pessoa humana, não é a vida, como a maioria das pessoas pensam, né? E a marginalização. Então, eu quero erradicar a pobreza e a marginalização. Por quê? Porque ninguém consegue viver dignamente se tiver na pobreza e na marginalização. E essa marginalização não é o conceito feio, básico, de ser um marginal, que também tem direito de defesa garantido pela Constituição. É viver à margem da sociedade. E o Estado não alcança isso. Então, é a sociedade que se organiza, que leva a quentinha, que leva a sopa, que depois vira uma OSC, que consegue fazer isso. Ou um próprio coletivo, né, de pessoas que vai fazer isso. E aí fala reduzir desigualdade social e regional. Qual que é o objeto da gente quando cria? Por que quando a gente cria uma instituição a gente não tem função social, a gente tem missão? Porque a missão é muito maior. Então eu estou dentro desse propósito, de erradicar, de diminuir. Só que assim, a gente precisa esclarecer esses conceitos, né? E aí promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É aqui que eu justifico que essa é a função do terceiro setor, de fortalecer a cidadania, porque é tudo o que a gente faz, mas que a gente não é bem, nós não somos vistos com essa clareza, né? Nem o advogado, nem o gestor,
né? Porque às vezes eu digo assim, ah, fulano é o contador, quando alguém vem me procurar. Se tivesse ainda bem que agora a gente tá nessa rede, tem o Nailton Cazumbá aí, porque às vezes eu ia fazer algum trabalho assim, aí eu ia conversar com o contador e eu sentia assim, tipo, você não é contador, ok? Então você é só advogada. Mas eu dizia, certo, mas o contador que atua com o terceiro setor, ele tem que ter uma expertise para o terceiro setor. Meu pai, ele já faleceu, mas meu pai era contador, advogado e economista. Então, assim, e ele trabalhava com cooperativas. E Que quando a gente interessante. falava sobre isso, então, assim, ele amarrava dos dois lados, né? E terminou, dos 5 filhos dele, tem 2 advogados e um contador. Então, meio que contaminou ali. Os contadores são essenciais. Eu costumo dizer que eles são, assim, o coração para a instituição funcionar. Porque nós, enquanto advogados, a gente vai lá, se fizer uma boa gestão, a gente vai ter o mínimo de demanda. Nós vamos nos preocupar em organizar a documentação e fazer as atualizações dos registros, das certificações. Mas quando a gente olha para o contador, porque, cara, eu fiz o curso do Nailton de gestão e eu falei, é impressionante, é muito detalhezinho da parte contábil que a gente tem que ver, que assim, as pessoas que não conhecem o terceiro setor, elas não têm noção de como dar trabalho, fazer um trabalho sério, não é verdade? E a gente que Com atua nessa certeza. área, a gente tenta mostrar exatamente isso. Olha, tem muita gente boa, muita gente séria, que você pode achar que a pessoa, sabe, é comunista, diz que, sei lá, o que você quiser pensar, que graças a Deus a gente vive numa democracia. Mas não é por aí. É um trabalho sério, é um trabalho comprometido. E, invariavelmente, as pessoas que estão imbuídas disso, de fazer pesquisa no terceiro setor e de difundir esses conceitos, são pessoas que estudam muito para isso. Estudam não só porque quando fala direito terceiro setor, as pessoas que de repente são leigas acham que a gente estuda só isso, só lei de gestão. Não, tem que saber de constitucional, administrativo, de tributário, de trabalho. A gente tem que estudar De bastante. tudo. Com E aí, certeza. por isso que eu coloquei meu Instagram de Direito de Futuro, porque se eu quero falar de trazer isso, eu tenho que falar das áreas que vão fomentar essa possibilidade para as pessoas, para as organizações, para as entidades, né? Muito bacana. Aline, a gente tem falado aqui muito sobre isso. Esse ponto que você trouxe, a gente tem falado sempre já com o grande Nailton Cazumbá, que é a nossa referência aqui na Bahia. Aliás, não só na Bahia, um orgulho baiano, mas uma referência nacional. Já conversei aqui com o Ricardo Monello, com a Daniela Marra, que também é Ela é contadora, e incrível. dentre outros, mesmo os que não são contadores da área jurídica e de gestão, todos eles falam a mesma coisa. É a importância dessa retaguarda jurídico-contábil. Especialmente a contábil. O jurídico você pode precisar, mas o contábil você vai precisar. Vai precisar, exatamente. Organicamente na instituição. Né? Eu sempre brinco que não adianta mais aquele esquema de pegar um projeto e ir executando e chegar faltando meia hora para entregar a prestação de contas, chama aí um contador primo de não sei quem, dá lá Resolve. R$ 200 para encher a planilha. Não vai dar certo, não vai dar Não certo. vai. Isso está fadado ao fracasso. Então, isso a gente tem colocado sempre, as nossas lives têm falado muito sobre isso, e a importância disso que você traz. Mais uma vez, a gente retoma isso. Eu só queria fazer mais um parêntese aqui para cumprimentar a turma, cumprimentar seus alunos, o pessoal da Aline, que segue a Aline aí. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Aliás, você vai estar amanhã com a Daniela Balmini, que vai falar disso já já. Daniela Isso, já já. Peraí, vai deixa eu pegar cumprimentar o fogo. povo aqui e já abro para ti. Então, queria cumprimentar então o pessoal que chegou aí, a Norma, a Patrícia Teixeira, Jaque Sobreira, Vera Andrade, Márcia, Gladys Ávila, Gabi Veras, o Nilson Barroso, o Roberto Marino, Raquel, a Franciane, que é da capoeira, o pessoal da capoeira também. A gente teve um papo muito bacana sobre gestão dos grupos de capoeira, que é outros, que costuma ser, dar pouca importância para essa coisa da gestão, de como captar recursos, enfim. E a gente tem feito um trabalho aqui na Bahia com os grupos de capoeira e com os terreiros de candomblé, que está bem bacana. O Isaac Euriques, que pensa que Meu filho, seu meu filho. bacana. O Valmiro, que estava aí já participando, o advogado André Carvalho, de Recife, que faz um trabalho muito bacana também com as organizações, a Liduína, que é do Instituto Raiá, parceiro nosso, Zezé, que é uma liderança social lá de Itabuna, Bahia, Geisele Rosa, Rosa Morena Dias, Luiz Eduardo Câmara, Valquíria Tenório, o Instituto Pangea, Pedro Carlos Penteado, Helder Barbosa,
todo mundo que chegou aí, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E a gente está aqui no papo muito bacana com a Aline. Aline, então fala pra gente, você amanhã vai estar com a Daniela Balbina Marques, que é uma figura muito bacana, super simpática, esteve aqui na semana passada com a gente. E como é que vai ser esse papo aí no Seja Menos? Então, gente, foi muito legal, porque ela me mandou uma mensagem, ela falou, Aline, eu tô com uma ideia pipocando aqui na minha cabeça, mas meio polêmica, eu quero ver se você topa. A gente vai tocar no assunto exatamente dos mitos. A gente abordou um pouco aqui, mas amanhã a gente vai falar sobre, por exemplo, os mitos do terceiro setor. As instituições realmente conseguem efetivar os seus propósitos? A gente vai falar, por exemplo, qual o percentual de profissionais, aí vai falar também da questão da mulher, porque é uma área que a gente vê, por mais que a gente veja no estado de São Paulo, aqui também isso se justifica, né? Nós temos mais as estatísticas, 86% das associações, a gente já está aqui, no estado de São Paulo, a gente tem 1/3 das 820 mil aí do último que o IPEA fez o levantamento. Então, o estado de São Paulo, você já vai ter um trabalho nesse sentido, você ter mais mulheres, tanto na gestão quanto na atuação direta, porque por ser uma área muito específica. Então, por exemplo, mas você não vê tantas advogadas que atuam especificamente com o terceiro setor em outras regiões do Brasil. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre contadoras que se debrucem sobre essa área, sobre essa questão do espaço da mulher também no terceiro setor. Se elas conseguem chegar às presidências das instituições, das entidades, das grandes fundações, da questão de qual é realmente o alcance de efetividade para diminuir o preconceito. Por exemplo, será que as instituições a gente consegue realmente, mesmo falando em liberdade de credo, crença e consciência, a gente consegue, por exemplo, em Salvador, eu creio que sim, você trazer para cá a ideia você trazer a proposta da organização, da certificação e do respeito ao trabalho das instituições ligadas às religiões africanas. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, Araraquara é uma cidade que tem um movimento negro muito interessante. A Valquíria, que tá aqui na live, ela escreveu um livro sobre o Baile do Carmo, que é um baile específico, muito legal a proposta, a ideia, só que é uma cidade que tem um perfil diferenciado com relação a isso, que a gente teve bastante preconceito. Então, às vezes, quando você vai falar aqui de uma instituição, primeiro, que o pessoal confunde bastante com caridade, tá? Que é do candomblé, as pessoas já sabem, não, mas aí é o pessoal do candomblé, não sei, aqui a gente tem mais católico, então a gente vai falar dessas coisas. Assim, do quanto a gente precisa falar que na hora que as pessoas vão falar de terceiro setor, que vai abranger todas as liberdades do artigo 5º e dos seus 78 incisos ali, né? A gente vai poder falar disso com liberdade. Então, a gente vai falar um pouquinho desses mitos. Vai ser bem legal. Bacaníssimo. E só para duas questões que chegaram aqui nessa área da contabilidade, né? O pessoal da plataforma Miros, que do DF, perguntou um pouco como é essa relação com o Conselho Nacional de Contabilidade, o Conselho Regional de Contabilidade, dizer para ele que existe um ramo, né, um setor específico que discute o terceiro setor dentro dos Conselhos Regionais de Contabilidade. Aqui na Bahia eu sei que tem a Luciana Simões, tem o Naito, tem a Candice, o professor Bira, daqui da UFBA, e por aí também tem outros contadores, como já falei, a Daniela Marra, de Minas, o pessoal da Aldisa, isso, que tem o Monelo, o pessoal da Aldisa, Monelo, contadores advogados, muito bacanas, gente de altíssimo nível. Você tem o Agnaldo Lima, de São Paulo, um parceirão nosso também. E chegou aqui também, já falando com a gente, cumprimentando o pessoal da Artemis Contábil, de São Paulo, a Cleide Faustino também está aqui. Então, de repente, se você está com dificuldade de achar um contador, a outra pessoa falou também que é difícil achar contador especialista no terceiro setor. É difícil, mas eles existem e é importante procurar. É tipo a gente que advoga. Exatamente. Então, entre em contato. Eu tenho recebido, muitas vezes, contato das pessoas pedindo indicação de um contador. É óbvio que você não chancela, porque às vezes você não conhece a indicação de indicação. Quando você conhece o trabalho da pessoa, você indica com mais propriedade. Outros você diz, olha, me foi indicado, estou indicando. Enfim, então no Rio, Recife, Bahia,
a gente sempre tem dialogado com contadores, e os contadores conhecem outros contadores, né? Os contadores mais próximos conhecem outros, e a gente faz também esse trabalho de indicação, e cabe à pessoa, obviamente, dialogar com esse profissional, porque tem que ser uma pessoa que você tenha que confiar, porque você vai trabalhar com aquela pessoa, ela vai ter os dados da sua instituição. Outra coisa é a gestão contábil, né? Mais do que fazer uma contabilidade para encher uma planilha, é a gestão contábil, o raciocínio contábil da atuação daquela organização. Sobre isso, eu tive a felicidade, inclusive, de escrever um texto muito bacana com a Candice Araújo, que é contadora aqui da Bahia, da plataforma Miros, que está no nosso site também, sobre gestão contábil das organizações, que a gente trabalha justamente essa questão do contador não ser só um prestador de serviço ali de última hora, que vem ali no último dia para preencher a planilha na hora de prestar conta. Não é assim, especialmente o Miros, que trouxe implicações bem interessantes para a questão da atuação dos contadores, com a possibilidade, inclusive, de pagamento desses profissionais como custos indiretos dos projetos. Então, tem que ficar atento, tem que conhecer, tem que se especializar. Não é isso? Então, está aqui Nailton dizendo que contador especialista no terceiro setor não é uma espécie em extinção. Não é uma espécie em extinção. Tá? O time está crescendo, ainda bem. Nailton, e você, que é uma referência para esses novos contadores, para esses novos profissionais, está aí nessa luta, formando gente, dando curso. Nailton tem um curso muito bacana, procurem lá, o curso do Nailton Casambá, Pauta Assessoria Contábil, na internet, que você vai se dar bem. A Aline fez esse curso e a Nailton é uma figura. E então, falando sobre contábil, eu sou professora no curso de Ciências Contábeis, tanto presencial quanto EAD, e eu sempre falo, gente, olha o nicho, olha o terceiro setor, vocês acham que é só a empresa, mas olha, até uma coisa que o Nailton falou no curso, que a parte trabalhista, ela não vai diferir tanto, né? Você vai ter todas as particularidades, vai estar mais justamente na parte de captação e de prestação de contas, né? Das entidades. Mas eu falo muito para os alunos, e de vez em quando aparece um ali querendo fazer TCC, que o terceiro setor fala, opa, pode vir aqui, chega, vamos falar de governança, de compliance, eu dou o maior apoio, sabe? Porque, muito por bom. exemplo, aqui no interior, na região que eu moro, não tem contadores especializados em terceiro setor. É difícil. Eu sempre faço parceria com pessoas de fora, né? E tem um contador assim que eu confio, que eu digo, olha, esse aqui você pode ver e fazer, mas sempre passa despercebido uma coisa ou outra, porque é realmente essencial, né? Esse olhar muito, esse filtro que precisa para o terceiro setor. Aline, olha, quando o papo é bom, é um negócio sério. A gente pisca o olho e já vai acabando. Nós já temos 48 minutos, 12 minutinhos, a gente vai ter que encerrar. Então a gente vai caminhando para o final. Eu queria já aproveitar para a deixa para dizer que toda terça-feira, no mês de agosto, às 18 horas, a gente está aqui com a live Oscar Legal. No mês de agosto também, com grandes nomes do setor. Nós vamos estar no dia 4 com a Ana Carolina Carrem, que é a presidente da comissão do terceiro setor da OAB de São Paulo. Nós vamos estar falando sobre o SEBAS, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. No dia 11 de agosto, nós vamos estar com José Eduardo Sabo Paz, o nosso papa do terceiro setor. O livro está grande, aqui, autor de um livro de referência para o terceiro setor, que todo setor, a Bíblia do terceiro setor. Então, uma felicidade enorme poder contar com uma pessoa de tamanha referência batendo papo com a gente. Então, dia 11 de agosto, José Eduardo Sabo Paz. No dia 18 de agosto, Laís de Figueiredo Lopes, grande advogada, vai tratar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, uma novidade que as organizações precisam se ajustar. Então, a Laís vai estar aqui respondendo coisas, trazendo algumas dicas para a gente já começar a pensar e entender um pouco mais da LGPD. E no dia 26, fechando o mês de agosto, a Aline Akemi Freitas, advogada de São Paulo, que escreveu um livro, referência também, chamado Direito à Cultura e Terceiro Setor. Então, nós vamos falar um pouco sobre cultura, terceiro setor e tal. E lembrando que eu, a Aline Akemi e o Carlos Pablo escrevemos um livro, um texto essa semana, aliás, semana passada, sobre a Lei Aldir Blanc e o Miroski, por conta de algumas questões. A gente ouviu por aí, sabe, Aline, o que acontece? A gente ouviu uma pessoa, enfim, um gestor público, dizer que era impossível adequar as questões da Lei Aldir Blanc, os editais, chamamento público, tem uma determinada, né, coisa de apoio, que vai ser por
por editais, por chamamento público, e ela disse que era impossível utilizar o Miroski. Aquilo deixou a gente muito intrigado. Mas, E eu no mas diálogo, é exatamente a base, né? e tanto o diálogo com Carlos Paiva, quanto com a Aline Akemi Freitas, que é uma referência nessa coisa das parcerias no campo cultural, a gente ficou intrigado com isso, resolvemos a seis mãos, né, a três cabeças, escrever esse livro, esse textozinho, publicamos no nosso blog. Então, quem tiver interessado, chama a Lei Aldir Blanc e o Miroski, que está lá no site www.osquilegal.org.br. Então, a gente termina o mês de agosto conversando sobre cultura com a Aline Akemi Freitas. Tá? Então, aproveitando para dar os últimos recados, dia 30/7, quinta-feira, Bianca Monteiro, advogada, nossa parceira do Instituto Osco Legal, vai estar fazendo às 19h19 a mentoria online. Então, você que tem dúvidas sobre gestão, sobre captação de recursos, entra lá, conversa com ela ao vivo, manda suas dúvidas para ela, que com certeza, muito bacana. A primeira foi excelente, tenho certeza que as próximas que virão serão melhores ainda, porque a gente vai pegando jeito, né? É assim que é mesmo esse mundo, esse novo mundo aí da internet. E falar também da felicidade que a gente vai ter. Eu e Bianca Monteiro estaremos sábado falando uma live para Moçambique. Isso mesmo. A gente está numa live agora, nosso alcance é internacional. Nós vamos estar falando para a TV Amirace de Moçambique. Eles estão nos convidando para falar um pouco sobre a experiência do terceiro setor e do ambiente jurídico normativo no Brasil para as organizações de Moçambique, da TV Amirace, às 14 horas do Brasil, pelo Facebook da TV Amirace, e às 18 horas lá em Moçambique. A gente está muito feliz com essa possibilidade de falar além mar, né? Então vai ser muito bacana, muitas expectativas. Nossa, que legal, rompendo barreiras aí e falando para o mundo, falando para a África, o que é muito interessante para a gente. Então, Aline, vamos lá, vamos para as suas considerações finais aí, para as contribuições, para as pessoas. Você já trouxe tanta coisa boa, mas o tempo sempre é curto. Quem sabe a gente vai fazer outra, mas deixa aí suas considerações finais. Primeiro eu queria agradecer, muito legal. A Bianca tá aí, acabei de ver o comentário dela. E a Bianca, você sabe que eu assisti o curso dela de captação da Escola Aberta. Eu acho muito legal. Parabéns para vocês pelo trabalho que vocês já fazem. As duas coisinhas que eu queria falar, né? Essa questão por que o terceiro setor é tão importante? Porque o nosso próprio Estado ele já fala da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade ele é implícito na nossa Constituição, ele garante a liberdade de associação e a possibilidade das parcerias na legislação ordinária, através do Miroski, de tanta lei Aldir Blanc, Rouanet e tantas outras, justamente porque já se presume que a sociedade não vai conseguir sozinha garantir, o Estado não consegue suprir e garantir o que é necessário para a sociedade. E está tudo bem. Como eu falei, não é só aqui nem na China. E aí essa proposta, ela vai ser possível porque isso também vem lá da teoria alemã, né? No direito alemão, quando eles criaram uma teoria específica, obrigada, Bianca, chamada Schranken, limite dos limites, eles falaram exatamente da sociedade se mobilizar para restringir ou para expandir esses direitos, tá? Então, o princípio que a gente ouve muito falar, nós advogados da reserva do possível, na verdade, ele está na nossa Constituição disfarçado ali no artigo 7º, inciso 4º, quando ele fala, por exemplo, do salário mínimo que tem que prover o mínimo, que quando a gente lê, a gente fica até deprimido, né? Educação, saúde, tal, o salário mínimo teria que minimamente garantir isso. Então, significa dizer que o Estado vai garantir o mínimo do mínimo. Então, para que a gente possa pensar no sentido de plenitude, a gente vai precisar da sociedade que se organiza. Então, essa é a ideia, né? E, por último, a eficiência. Por que se exige tanto da contabilidade no terceiro setor? Porque, embora a natureza jurídica seja associação ou fundação, vamos falar de uma forma bem genérica, né? Que o próprio Código Civil, lá na parte geral, vai falar disso, porque tem a deixa da Constituição Federal. A gente sabe que essa eficiência ela é cobrada através das parcerias, ela é cobrada através da própria atuação do Ministério Público em algumas situações específicas. Então, é bem interessante a gente ter esse alcance, a gente ter essa visão, que esses princípios constitucionais, eles são como o arcabouço, o berço, para que nós, que somos profissionais do terceiro setor, possamos ter essa liberdade de atuação. E, consequentemente, quem gere, quem cria, quem trabalha
nessas instituições. Então, essa é a ideia. Quando a gente fala de sociedade livre, justa, solidária, democrática, a gente está trabalhando, está relacionando todos esses conceitos. Então, a minha ideia, a minha proposta como advogada e como docente é justamente levar esse tipo de informação, tanto para a base, com uma linguagem fácil, que é quem trabalha no terceiro setor, quanto para o meio acadêmico, para abrir os olhos, né, das pessoas aí para essa possibilidade de desenvolvimento, de democratização que a gente tem, de fortalecimento mesmo da nossa sociedade. É isso. Aline, quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Sei que você tem uma agenda lotada também, dando aula, escrevendo livro, falando aí nas lives também. Tem o seu projeto Direito de Futuro, que é muito bacana. Então, queria agradecer de coração a sua presença aqui. Você que é uma professora nata e que mais uma vez deu uma aula muito bacana aqui. Tenho certeza que todo mundo gostou, pelo menos os depoimentos aqui das pessoas são todos muito positivos, né? E de que você trouxe bastante coisas interessantes. Sempre fica essa frustração no final, né? De que tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é porque foi muito legal, então a gente sempre fica querendo mais. E esse lado ruim de que, puxa, a vida já acabou, né? Já acabou, Mas então, isso é legal, muito... que é uma parceria que a gente está começando, tem muita coisa boa para a vida aí, né? Fico muito feliz. A gente, né, teve a nossa conversa vem evoluindo. Você já trouxe um texto para a gente que é um pouco também uma pílulazinha daquilo que você traz no seu livro para o nosso site, agora participando aqui, certamente, tanto comigo quanto com Bianca, a gente vai ainda conversar, a gente do Instituto Oscar Legal contigo para novas parcerias no futuro. Tem o Nailton, que é também um parceiro nosso, que está aí muito próximo, e que você também se aproximou e fez o curso também do Nailton. Então, com certeza, a gente vai voltar a conversar ainda, seja aqui numa live, seja em outras atividades, e eu fico muito feliz com essa parceria, muito feliz com a sua vinda aqui. A aula foi sensacional, todo mundo aqui dizendo, Gisele, o pessoal do J. Bastos, a Merijane, todo mundo, a Raquel, todo mundo aqui trazendo uma avaliação muito positiva da sua vinda aqui, além de tudo, uma simpatia, um sorrisão. Então é isso, a ideia das nossas lives é sempre essa, trazer menos detalhes técnicos, minúcias técnicas, mas mais um pouco de provocação e de inspiração para as pessoas que atuam nesse setor. Também a linguagem simples, para a gente também não ficar restrito só a quem tem familiaridade com a linguagem jurídica, para que os gestores de pequenas organizações também possam entender. E você, uma constitucionalista, uma doutora em Direito Constitucional, veio aqui e falou de tudo isso, do mais alto estudo em Direito Constitucional, disso tudo que você falou, com uma linguagem muito simples, muito tranquila, muito bacana. Fico muito feliz. E não podia ter registrar também, que eu não tinha visto ainda, mas a Laís de Figueiredo Lopes está aqui também. A Laís entrou aí agora. A Laís não me conhece, mas eu conheço a Laís. Quem não conhece a Laís, né? Um beijo, Laís. Sempre você, sua audiência é altamente qualificada. Então, Laís que vai estar aqui de novo, repito. Laís, dia 18 de agosto, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Um beijo, Laís. Obrigado. Aline, um beijo para você. Obrigadão. Muito obrigada. Até a próxima, então, né? Gente, então, terça-feira que vem, não percam. Olha aí, somos companheiras de Coimbra, a Laís está dizendo aqui. Que legal. Então, ó, terça-feira que vem, Ana Carolina Carrenho, da OAB de São Paulo, da Comissão de Terceiro Setor da OAB de São Paulo, aqui, vai falar sobre os SEBAS. Então, a gente vai falar sobre tudo sobre os SEBAS, desde da origem, de como a organização pode acessar, pode ter o SEBAS, se qualificar para ter o certificado do SEBAS, até as novas decisões do STF, que modificaram um pouco as regras, o entendimento sobre o SEBAS. Então, aproveitem, façam suas perguntas. Se quiserem mandar as perguntas antes, tem aí os e-mails, tá? Então, mandem, que a gente vai procurar responder tudo isso. Obrigado, Aline. Obrigado a todo mundo. Lucas. Todo mundo, ao pessoal que nos acompanha toda terça-feira, o pessoal que chegou aqui pela primeira vez, a quem está aí, os parceiros de sempre, os parceiros de antes, os parceiros de futuro. Um abraço a todo mundo. Até terça-feira que vem. Valeu! Tchau!